27 para assinantes de Claronet e 527 em HD também para assinantes Claronet. Ao mesmo tempo em transmissão em tempo real para o Facebook TV Mais ABC, Facebook/TV Mais ABC. Hoje vamos falar sobre cannabis medicinal. Você conhece cannabis? Já sabe para que ela serve? O uso está liberado aqui no Brasil? Agora você vai saber de tudo isso porque a nossa convidada é especialista no assunto. Para falar sobre isso, eu trago a doutora Ailane Araújo. Boa noite, doutora. Boa noite, Bernardo. Tudo bom? Como você está? Tudo bem, muito prazer ter você aqui no nosso programa Saiba Mais, a TV Mais, esclarecendo todas as dúvidas sobre cannabis. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito lisonjeada de poder estar aqui participando e compartilhando um pouquinho desse conhecimento com vocês. Muito bem, quem agradece somos nós. Doutora, para a gente iniciar depois propriamente dito falando sobre a cannabis, o uso medicinal, e as propriedades e todos os recursos que ela podem oferecer à saúde, vamos falar um pouquinho de você. Conta um pouquinho da sua história, da sua formação. Você é médica, né? É doutora, mas um ramo diferente da medicina, né? Que talvez seja desconhecido por muita gente. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, da sua formação e de como chegou até aqui para começar a lidar com a cannabis. Perfeito, obrigada. Bom, eu já sou formada há 11 anos. Eu fiz especialização, pós-graduação em pediatria e nutrologia. E eu sou uma das primeiras prescritoras de cannabis no Brasil. Sou diretora do Centro Brasileiro de Referência em Medicina Canabinoide. É o primeiro centro de referência no Brasil. O nosso centro brasileiro, ele segue modelos padrões canadenses, tá? Então, a gente pegamos, vamos dizer assim, tudo que eles têm de mais moderno, toda a parte do acolhimento, a monitorização a pacientes, né? Toda a estratégia terapêutica nós trouxemos para o Brasil. A nossa ideia é fazer essa implementação em outras clínicas também, levar um modelo de tratamento para os pacientes, né? Seguindo esses padrões que já existem fora do Brasil, que eles estão bem mais na frente do que a gente. E, enfim, eu sou professora de curso para médicos, curso prático de cannabis medicinal. Nós estamos agora na 6ª turma, já formamos quase 100 médicos aqui no Brasil, ensinando os médicos a prescreverem, né, a acompanhar o paciente, a poderem estar com ele no dia a dia, entender como funciona a cannabis no corpo, que foi descoberto que nós temos um sistema maravilhoso, enfim, e dando toda assistência, esse acolhimento para esses médicos, para que quanto mais médicos a gente tenha prescrevendo, maior benefício e qualidade de vida nós temos para os pacientes. Sempre pensando que a gente pode dar o nosso melhor, né? Então, isso é muito legal. Nós vamos fazer uma turma agora, no final desse mês, e estamos muito animados com tudo isso que está acontecendo no Brasil, né? E com relação à minha trajetória... Oi, você falou? Não, né? Com relação... Então, qual que é o ramo da medicina que trata com a cannabis, doutora? É uma medicina alternativa? É uma homeopatia? Tem o nome propriamente dito que trata da cannabis? Maravilha. Hoje, a partir de 2015, tá, saiu uma lei que qualquer médico de qualquer especialidade, ele pode prescrever cannabis medicinal, desde que o paciente seja um paciente refratário. Ou seja, ele já tentou todas as outras alternativas, as medicações, os tratamentos convencionais, não teve resultado, e a partir daquilo dali ele pode lançar mão da prescrição para o paciente, né, de cannabis medicinal, ok? Então, isso daí facilita muito, né? Porque qualquer médico hoje, ele tem esse direito, vamos dizer assim, de poder estar somando, ajudando o seu paciente a ter uma vida mais digna, ter qualidade de vida, né? Não precisa ser um especialista. Começou inicialmente com um neurologista e psiquiatra aqui, porque começou através da epilepsia, né? E depois eles abriram para todas as especialidades. Então, isso é bem legal. Eu também trabalho com a parte da medicina integrativa, que é o que eu
adoro fazer, né, que tem esse olhar do paciente, um olhar integral, né, entendendo que o paciente ele é único, ele tem um sistema que interage o tempo inteiro, né, que tem várias reações bioquímicas acontecendo ali. Então, realmente é muito importante a gente estar entendendo, né, como a gente funciona, a parte metabólica, vamos dizer assim. E como eu descobri realmente a cannabis, né? Em torno de mais ou menos uns 8 anos atrás, eu perdi a minha mãe de câncer, né? Ela teve câncer de mama e naquela época eu, infelizmente, ainda não conhecia tanto a medicina integrativa quanto a parte da cannabis medicinal e aquilo me fez repensar sobre realmente o que eu estava fazendo da minha vida, né? Qual era a medicina que eu estava seguindo. Porque eu atendia numa clínica que eu sou do Rio de Janeiro, atendia lá na minha clínica e fazia pediatria. E em função daquilo dali, eu fiquei 1 ano parada, pensando, né, sobre o que eu ia fazer realmente da vida, porque aquela medicina não era mais a medicina que eu acreditava. Eu fiz 1 ano sabático, comecei a pesquisar muito sobre outras formas de tratamento, eu entrei numa depressão profunda e comecei a buscar formas de me tratar, né? E depois disso eu descobri a medicina integrativa, a medicina metabólica, comecei a aplicar com os meus pacientes, até que o pai de uma amiga minha estava com Parkinson. E aí ela veio em busca de algum tratamento que pudesse auxiliá-lo, né? E foi quando eu comecei a descobrir a cannabis medicinal. E ali eu vi esse novo mundo, achei super interessante, comecei a pesquisar na internet, comecei a buscar, viajei, enfim, para o Canadá, viajei para os Estados Unidos, para San Diego, para poder entender como é que funcionava, para fazer curso, para poder me especializar, ver as respostas dos pacientes, ver como é que aquilo, como é que eles vendiam, né? Como é que era feito todo esse processo. E a partir dali descobri um mundo novo, né? Uma nova para mim ciência, uma nova medicina dentro do que eu acredito e resolvi trabalhar com isso, realmente me especializar nessa área da medicina integrativa e cannabis medicinal e trazer isso para o Brasil, para os médicos, para poderem ter esse conhecimento e auxiliar e ajudar os seus pacientes a melhorarem a vida. Muito bom. Há estudos científicos em relação ao canabidiol, propriamente dito, porque a cannabis é uma planta, né? Aí a gente extrai o canabidiol e as propriedades da cannabis, o canabidiol e o THC. Bom, mas aí falando sobre o canabidiol, há estudos científicos que comprovam a sua eficácia como um remédio e para quais patologias que existem esses estudos que comprovadamente, cientificamente comprovado a eficácia do canabidiol, doutora? Bom, olha, tem muitos estudos, artigos científicos, estudos randomizados, casos clínicos hoje, né? Tem muita pesquisas, tem mais de 50, 100 anos de pesquisas que já vem sendo feita nessa área. Então, nós temos muitas evidências científicas para tratamento de pacientes com dor crônica, então pacientes que têm fibromialgia, pacientes que têm neuropatia, pacientes que têm dor crônica em geral, enxaqueca, tem muitas evidências também em pacientes oncológicos, né, porque modula a parte, vamos dizer, do sistema imunológico, a gente tem resposta na questão do apetite, estimula o apetite desse paciente, então melhora a qualidade de vida, diminui o processo inflamatório, a gente tem muitas evidências também em pacientes com doenças neurodegenerativas, em Parkinson, em Alzheimer, em esclerose amiotrófica lateral. Então, a gente tem muitas evidências científicas que realmente são necessárias para que os médicos tomem esse conhecimento, não só o médico, como toda a população. Se a gente entrar num site de pesquisa chamado PubMed, que é o maior site de pesquisas de artigos médicos do mundo, você colocar lá canabidiol, né, você vai achar muitos artigos científicos, ok? Muito bem, muita gente dando boa noite para a gente aqui. Eu gostaria de pedir a interação do nosso público. Para quem está assistindo pela TV, infelizmente ainda não é possível, né? Ainda não chegamos a essa tecnologia ao ponto de interagir conosco ao vivo, mas pelo Facebook dá para interagir perfeitamente lá pelo Facebook/TV Mais ABC, ou pelas minhas redes sociais mesmo, lá, Ronaldo Leonardo, você
encontra a live e pode me mandar aqui, manda a sua sugestão, a sua pergunta, a sua dúvida para a doutora Ailane, que ela responde ainda hoje para você, tá? Então, boa noite aqui para o Flávio, que está mandando boa noite, mas tem muita gente mandando boa noite. Doutora, e há contraindicações, alguma restrição de algum tipo de paciente com alguma comorbidade ou com... eu não sei, existe algum paciente que não pode fazer o uso do canabidiol? Tá, vamos entender o seguinte, deixa eu explicar algumas coisinhas primeiro, para que fique mais fácil da gente poder entender. A planta cannabis, ela foi uma das primeiras plantas a ser cultivada, a ser domesticada pelo homem, tá? E as suas propriedades medicinais, elas são relatadas há cerca de mais de 7.000 anos atrás, ok? Tipo, 5.000 anos antes de Cristo, que foi até pelo imperador chinês, que ele listou a cannabis num dos primeiros livros, né, de tratamento da medicina chinesa, falando como um excelente remédio para tratar artrite, para tratar dores, para tratar ansiedade, tá? E com o tempo, várias outras pesquisas e outros médicos, né, desenvolveram estudos e tratavam pacientes com o uso da cannabis. Só que nós, infelizmente, durante um período, sofremos vamos dizer assim, uma demonização da cannabis, né? Então, eles pegaram a parte que era utilizada para o lado recreativo, né? E demonizaram ela e esqueceram toda a parte terapêutica, a parte medicinal da planta. Eu digo que essa planta, ela é um presente, né, que Deus nos deu, colocou aqui pra gente. Por quê? Porque nós temos um sistema, tá? É o maior sistema já descoberto no corpo humano. É chamado sistema endocannabinoide. Esse sistema, ele tem receptores espalhados por praticamente todos os órgãos. E ele modula todos os outros sistemas. Então, ele é maior, ele é um sistema maior, ele é maior do que o cardiovascular, ele é maior do que o sistema neurológico, ele é maior do que o sistema locomotor, tá? E ele está presente em todos esses outros sistemas. A gente tem receptores, tá? Espalhado por todos os outros sistemas. Na área cerebral, no sistema nervoso periférico, no sistema nervoso central. E ele vai fazendo essa modulação, ele é responsável pelo equilíbrio. Nós produzimos substâncias chamadas endocannabinoides. Essas substâncias que nós produzimos, chamadas endocannabinoides, mais especificamente a anandamida e 2-AG, interagem com esses receptores. É como se fosse chave e fechadura. Ok? Então, a gente tem a fechadura, que são os receptores, e a chave, que são esses endocannabinoides que se ligam nessa fechadura. E essa planta, ela mimetiza, tá? Ela tem compostos químicos nela, que são chamados fitocannabinoides, mais conhecidos como o THC e o CBD, tá? Que a gente conhece, que tá todo mundo falando, que se ligam a esses receptores, ou seja, eles mimetizam esses endocannabinoides que nós produzimos e fazem essa ligação. E aí fazem a modulação de todo o nosso sistema. Ok? Em função dessa ligação, dessa modulação do nosso sistema, a gente consegue ter um equilíbrio. Por isso que a gente vê que a cannabis, no caso do CBD, ele serve para tratar tantas patologias. Dor crônica, né? Doenças neurodegenerativas, pacientes oncológicos, devido a essa quantidade de receptores que nós temos espalhado por praticamente todo o nosso corpo. Ok? E aí, com essa ligação, com essa modulação, existe até um estudo, né, proposto pelo Dr. Ethan Russo, que já é validado, é um estudo muito grande, que fala que as pessoas poderiam sofrer uma síndrome de deficiência clínica desses endocannabinoides. É assim, a gente não precisa se alimentar de vitamina C, ingerir vitamina C, ingerir vitamina B12, ingerir ferro, para poder suplementar o nosso sistema e ele fazer as atividades que ele necessita? Assim, a gente precisaria também, se a gente tem essa deficiência, ingerir esses fitocannabinoides para manter esse sistema endocannabinoide funcionando. E essa deficiência clínica, ela está relacionada a diversas patologias
patologias. É como se ela fosse a causa de algumas patologias no nosso corpo. Então, quando a gente, vamos dizer assim, ingere, a gente repõe, a gente está fazendo uma modulação desse sistema, né? Fazendo com que ele consiga acontecer um equilíbrio, ok? No nosso corpo, mantendo essa homeostase, e a gente vê essas respostas positivas, essas melhoras no paciente. É claro que é importante a gente tratar a parte metabólica, né? Entender o que está acontecendo, porque a gente associa ao tratamento também. Não é só a cannabis medicinal que vai dar resultados maravilhosos. É claro que ela dá resultados fantásticos, mas é importante ter esse equilíbrio metabólico. Com relação às contraindicações, né? Ou interação, existe sim interações medicamentosas, pacientes que usam antiepilépticos, né, de remédios que aumentam, vamos dizer assim, a parte do sobrecarga do fígado. Como a planta, ela também, esses fitocannabinoides, elas são metabolizadas pelo fígado, então existe um controle maior. Pode aumentar, vamos dizer assim, a concentração de certas substâncias, né? Diminuir a concentração de outras substâncias. Então, é importante com que esse paciente ele tenha um acompanhamento médico para saber exatamente qual o horário que ele tem que tomar, né? O que vai ter que diminuir de medicamento, como é que ele vai poder fazer esse casamento, né? Titular essa dosagem. E o THC, ele tem esse efeito alucinógeno em algumas pessoas, né? Quando é utilizado em altas doses. Doutora, daqui a pouquinho a gente volta a falar da diferença do CBD e do THC, mas antes a gente tem uma perguntinha aqui, ó. É da Ellen Kirchler, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. Ela está dizendo aqui que ela acredita que o preconceito ainda é muito grande. A doutora entende que crianças com autismo podem estar sendo prejudicadas no momento em que os pais evitam usar o canabidiol. Ela está dizendo assim, né? Se ela usasse, porque ela tem Asperger, eu teria sofrido um preconceito muito grande na minha família, que é extremamente conservadora. Infelizmente, isso ainda existe, né, doutora? Infelizmente, isso ainda existe. O que é necessário é realmente trazer esse conhecimento, entender que a cannabis é uma planta medicinal, que ela tem todas essas propriedades no nosso corpo, entendeu? Que ela interage com receptores. É a única planta que se liga a receptores no nosso corpo e faz essa modulação, entendeu? Então, quanto mais a gente esclarecer isso para a população, as pessoas conseguirem entender, mais a gente vai conseguir quebrar esse preconceito, né? E tratar ela como uma planta. Porque se a gente estivesse falando do arroz, ou estivesse falando do feijão, ou estivesse falando da uva, né? Não teria esse preconceito todo. É porque, infelizmente, ela foi endemonizada há um tempo atrás, né? Mas aqui até mesmo como uso medicinal, as pessoas já usaram a cannabis, né? Propriamente dito, com o cigarro, né? Com a fumaça, fumando, né? Mas hoje já consegue separar o CBD do THC, e, enfim, e mesmo que a pessoa precise de uma dosagem pequena de THC, ela já vem em óleo, né, doutor? Você pinga, como que faz o uso na água e tal. E aí eu acredito que com isso as pessoas já entendem que aquilo ali é um remédio mesmo, né? Que não é para uso recreativo você tomar um remédio como uso recreativo. Hoje tem várias apresentações, tá? No Brasil, nós temos disponíveis em cápsulas, temos disponível em óleo, em pasta, né, em óleo. Nós temos disponível em spray, nós temos disponível em bálsamozinho que passa na pele, como um creminho. Fora do Brasil tem supositório. Fora do Brasil tem no soro, eles estão utilizando no soro, fazendo soro com fitocannabinoides específicos como tratamento. Então, assim, a gente tem várias apresentações, tá? E realmente, a pessoa entender que a planta ela tem mais de 500 compostos, entre eles aproximadamente 120 fitocannabinoides. A gente vai ter terpenos também, a gente vai ter flavonoides que têm ações anti-inflamatórias importantíssimas no nosso corpo, os terpenos que são muito utilizados na aromaterapia, que interagem com o nosso sistema, eles fazem neuromodulação, né? Então, assim, a gente é uma planta muito rica em diversas substâncias, tá?
e que a gente vai pegar, isolar partes específicas para tratamentos medicinais, que é totalmente diferente do uso recreativo. Temos mais uma pergunta aqui da Kelly Luiz da Silva, mas antes, só para concluir a pergunta da Ellen, então eu acho que daí já acaba com preconceito a partir daí, né? Como xarope, por exemplo, como comprimido, aí acabou a história, né? Fica meio pejorativo de quando você tem aquele olhar da pessoa fumando, né? Daí eu acho que o preconceito é maior. Mas aí tomou um comprimido lá com a dosagem adequada, recomendada pelo médico, eu acho que acabou o preconceito, né? A sua família tem que entender, e a família de qualquer outra pessoa tem que entender que é realmente medicinal, né? É um remédio. Aquilo lá não está sendo feito uso para ninguém ficar louco e nem nada. É uso medicinal mesmo, é para remédio. Aí a pergunta da Kelly está dizendo assim, doutora, tem diferença entre fumar e tomar o xarope? Mas aí eu acho que fumar é mais para uso recreativo mesmo, né? Então a diferença que eu acho que ela quer dizer é inalar e tomar o xarope. Tem diferença. Porque tem nebulizadores, né? Existe nebulizadores. Vaporizadores, que é muito... No Brasil é proibido utilizar os vapers, né, que eles chamam. Fora do Brasil é utilizado para vários pacientes mesmo, pacientes que têm dor crônica, que às vezes estão passando mal naquele momento, então eles utilizam o vaporizador, tá? O que acontece? Tudo que a gente fuma, tudo que a pessoa fuma, não faz bem para o pulmão, independente do que seja, né? Não faz bem para o pulmão. E o vapor, a pessoa pega a planta, né? A flor, no caso, utiliza no vaporizador, faz a inalação através do vapor, e existe um pico de ação, tá? Então, esse pico de ação, ele é rápido, mas não dura muito tempo. Quando a pessoa usa o xarope, ela tem um pico de ação contínuo. Demora um tempo mais para poder fazer efeito, mas se mantém no organismo por um tempo maior, tá? E existe essa diferença. O fumar não faz bem para o pulmão, independente do que você esteja fumando, tá? Quando você utiliza o óleo, ele não passa pelo seu pulmão, ele não vai fazer mal para o seu pulmão, não vai te agredir. É a parte pulmonar, vamos dizer assim. Existe essa diferença entre o pico de ação das substâncias, a concentração que vai estar no corpo, pelo tipo de tomada, né, pelo tipo que você está administrando, pelo tipo de administração que você está fazendo, e existem as indicações também, né? O que é indicado? Por que foi indicado o vaporizador para aquele paciente? Por que é indicado o óleo para o paciente, né? Então, pensando nessa parte medicinal. Uma coisa que a gente tem que entender também, que é muito importante, que já começa por aí, a quebrar esse preconceito, é o seguinte. Como a gente tem os cítricos, né? A gente tem lá cítricos. Nos cítricos, a gente tem laranjas, limões, tangerinas, né? Cada um vai ter uma cor diferente, vai ter um formato diferente, tem um sabor diferente, tem uma concentração de vitaminas, né? A parte bioquímica é diferente. Assim, nós temos na cannabis. A cannabis é um gênero, cannabis, tá? Desse gênero cannabis, a gente tem maconha, a gente tem cânhamo, que são substâncias completamente diferentes. Então, a cannabis, ela é cannabis sativa. Ali a gente vai ter a cannabis indica, a ruderalis, entendeu? E a sativa. Então, cada uma delas é uma espécie diferente. Elas têm concentrações bioquímicas nos compostos delas que são diferentes. Ou seja, nem toda a cannabis ela é maconha, entendeu? Ela pode ser cannabis cânhamo. Qual é a diferença da cannabis cânhamo para a cannabis maconha? A cannabis maconha, ela tem uma concentração alta de THC, que ela é utilizada mais para essa parte recreativa. Ou seja, ela tem em torno de 20% a 30% de THC, que é essa substância que interage no nosso corpo, que pode dar esse efeito alucinógeno, tá?
e ela tem pouquíssima concentração de CBD. Quando a gente fala do cânhamo, a gente fala numa planta, né, numa parte que tem uma composição bioquímica praticamente irrisória de THC, é tipo 0,2, 0,3%, e alta concentração de CBD, que é a parte medicinal, que é a parte que a gente utiliza. A gente usa mais o CBD, né, do que o THC. É claro que tem pacientes que têm indicação para THC numa dose, né, baixa, numa titulação baixa, que a gente vai acompanhando, porque na verdade a gente não quer esses efeitos adversos, vamos dizer, da planta. A gente quer o benefício do THC nesses pacientes. O THC estimula o apetite, né? O THC é um excelente analgésico, mas a pessoa, para tomar o THC, ela não tem que passar mal, ela não tem que se sentir mal, tá? Ela toma o THC e vai ficar bem, tá? Ela não vai ficar mal, porque existe uma escala, uma dosagem para aquele paciente do THC. E o CBD, ele não causa esse efeito, tá? Então, o cânhamo é muito utilizado até para fins industriais, para fins alimentícios. A semente do cânhamo, ela é rica em vários aminoácidos, em todos os aminoácidos que a gente precisa. É considerado um superalimento, o cânhamo. A gente consegue utilizar das fibras dele para fazer corda. A caravela que chegou no Brasil, de Pedro Álvares Cabral, quando foi descoberto o Brasil, era feita a vela de cânhamo, a vela e a corda. Então, é super resistente. O primeiro tratado dos Estados Unidos que foi assinado, ele foi feito de cânhamo também. Entendeu? Então, folhas de cânhamo, dinheiro é feito de cânhamo, roupa feita de cânhamo, existe sapato de cânhamo, é a fibra mais resistente que existe. Então, é importante entender essa diferença. Falando do THC, eu ouvi a senhora usando o termo alucinógeno, né? Eu não consigo considerar que ele seja dessa forma, né? Porque eu nunca vi ninguém que faz uso, até mesmo recreativo, de THC, né? Pisando em ovos, sabe? Falando com a parede, vendo ET, né? Então, até no uso medicinal, o THC ele é muito bem-vindo em alguns casos, né? Como Com a certeza. senhora falou, ele estimula o apetite, ele provoca um relaxamento muscular, maior, né? Então, eu acredito que não dá para dizer que é alucinógeno, né? E aí, partindo por esse princípio, aí tem aquela velha pergunta. O THC, o canabidiol, a cannabis, o uso, vicia? Então, existem estudos, tá? Tem que ser bem rapidinho, que o nosso programa já vai chegando ao final. Ai, meu Deus do céu, tá. Existem estudos recentes, né, que dizem que, assim, que o que poderia ser um pouco viciante seria o THC, tá? Mas ele é menos viciante do que o álcool. Ele é menos viciante do que o cigarro, entendeu? Então, assim, perto do álcool e perto do cigarro, que as pessoas são viciadas, ele não é nada. Entendeu? Concordo em gênero, número e grau. A senhora tem conhecimento da história da maconha porque ela foi proibida? Então, porque era utilizada por negros, muitos escravos aqui no Brasil, né? E mais para fins recreativos. Mas a rainha, ela utilizava também, enfim. E aí, em cima disso daí, foi criado todo um preconceito, né? Por questão da parte dos escravos. E pelos efeitos que eles ficavam alegres, ficavam felizes, e aquilo dali não era legal para eles verem, entendeu? E aí acabou que foi sendo proibido em diversas partes do mundo, principalmente aqui no Brasil. Muito bem. Eu considero que só há benefícios quando a gente fala do uso da cannabis. E de qualquer forma, tanto da forma medicinal como da forma recreativa. Pessoalmente, né, a sua opinião pessoal, o que a senhora pensa em relação à liberação da maconha e à liberação do cultivo da cannabis no Brasil? Só voltando lá na história, na mesma época também entrou a questão do capitalismo, né? Então começaram a plantar eucalipto, começaram a plantar algodão, e a cannabis, no caso a parte do cânhamo, as fibras são altamente resistentes, barato, então em torno de 4 a 6 meses a gente já tinha uma colheita desse cânhamo, né? E enquanto que o eucalipto dura 10 anos para que possa plantar e produzir folhas, enfim. Mas essa guerra financeira também
fez com que isso fosse proibido, tá? Então, gerou essa grande proibição, tá? Questões financeiras, capitalistas que a gente viveu. Assim, a minha opinião é o seguinte, eu acho que cada um tem a sua responsabilidade, sabe o que é melhor para si. Cada um tem a sua liberdade de expressão de ir e vir, tá? E se cada um tem a liberdade de expressão de ir e vir, deve ser responsável pelos seus atos. Conhecer, né, sobre como é que funciona, entender como é que é todo o mecanismo. Eu acho que o paciente não pode ser privado desse benefício, desse tratamento, entendeu? Eu acho que esse processo deveria ser facilitado com alguns critérios, é claro, porque, por exemplo, a gente, como médico, a gente, na hora de prescrever um tratamento à base de cannabis, né? Para o nosso paciente, a gente precisa ter um certificado de análise, a gente precisa saber os compostos que estão ali, que a gente está administrando, até para que a gente consiga dosar, consiga fazer a titulação ideal. Então, assim, existem alguns critérios, alguns controles, mas eu acho que deve ser facilitado para o povo brasileiro. As pessoas têm que ter acesso ao tratamento, né? Tem que ter um preço acessível, porque é complicado, a gente sabe que está muito caro. Chegou nas farmácias aí, está em torno de R$ 2.500 um produto, né, à base de cannabis, que é CBD isolado, que nem tem uma concentração assim tão alta, e assim, torna difícil para que as pessoas consigam, né? E tem também o processo de judicialização, que a pessoa entra, né, contra o governo para poder conseguir com que seja custeado o tratamento. Tem também pelo plano de saúde, que também é um meio, mas demora, a gente sabe que não é tão simples assim, né? Doutora, eu gostaria que a senhora deixasse seus pontos para quem quiser tirar outras dúvidas e falar com a senhora posteriormente. A gente, infelizmente, acabou o nosso tempo da televisão. E aí eu peço que depois que a senhora se despedir, a gente continua só para o Facebook, tá bom? Então, muito obrigado pela sua entrevista e uma boa noite agora, as suas considerações finais aí para quem está nos assistindo pela TV+. Muito obrigada, adorei estar aqui com vocês hoje, foi um prazer imenso. Gratidão por vocês terem dedicado esse tempo para poder estar aqui. Bom, nós temos o Centro Brasileiro de Referência, o site é www.cbrmc.com.br. Tem o meu Instagram, que é dra.ailane.araújo. Tá? Então, vocês podem me seguir lá nas redes sociais. Eu posto muitos assuntos falando sobre tratamento de cannabis, lives, enfim, tem muito material. Telefone para contato é o 11 9502 71449, tá? E eu estou à disposição. Quem quiser vir aqui conhecer o Centro de Referência, nós temos um grupo de WhatsApp também, que está lá no link do meu bio no Instagram. Vocês podem entrar, participar, para a gente poder fazer essas discussões, ok? Muito obrigada, uma ótima noite para vocês. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Meu muito boa noite. Eu gostaria de agradecer a sua audiência e a sua paciência. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de deixar um recadinho e uma novidade. A partir de hoje, eu me declaro pré-candidato a vereador pelo partido PSDB aqui na nossa querida cidade de Santo André. Então, meu muito obrigado. Fiquem de olho nas minhas ações, Leonardo Cadeirante. Eu espero você no próximo programa. Meu muito obrigado. Boa noite. Tchau. Doutora, agora a gente... Tá me escutando? Agora a gente volta aqui pro Facebook. Eu não tô te escutando direito por aí. Tá me ouvindo agora? Agora. Tá baixo o seu áudio. Consegue me ouvir agora? Mais alto, aumenta um pouquinho aí. Tá baixo ainda. Agora foi. Não, agora eu não tô escutando. Saiu o áudio. Agora sim? 100% agora, tá ótimo. Muito bom. Tem mais um tempinho para a gente continuar mais um pouquinho? Claro, tem sim.
Então, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. A pergunta é da Deise. Ela está dizendo aqui, para dores de artrose. É indicação? Sim, Deise. É uma excelente indicação para dor de artrose. Por quê? Porque o CBD, a cannabis medicinal, ele atua modulando esses receptores, esses canais de dor, tá? Então, existe uma sensibilização na dor, tá? E aí ele faz uma dessensibilização desses canais, ele faz uma modulação desse sistema da dor. Então, diminui absurdamente as dores, diminui todo o processo inflamatório, melhora o humor, né? Então, bem-estar. Até o humor? Bem-estar, até o humor. Até o humor. Melhora. Então, porque ele Dona faz Deise, modulação dos neurotransmissores. Dona Deise, faça uso, então, porque até o seu humor vai melhorar. Excelente. A gente tem o boa noite aqui da Flávia. Boa noite, Flávia, uma querida. Boa noite. Doutora, então, a senhora estava falando que, infelizmente, ainda é muito caro, né? Então, não é para todos. Mas, para quem tem condições, infelizmente, né? E para quem não tem, quais são os caminhos? A importação é o melhor caminho? Quem quiser ter acesso, como é que faz? Tá, perfeito. Vamos lá. Primeiro, a pessoa precisa passar num médico que seja especializado no tratamento com cannabis medicinal. O médico, ele vai avaliar a indicação clínica desse paciente. E aí ele vai entender, dentro do quadro clínico desse paciente, qual é o melhor perfil de canabinoides que ele vai indicar para esse paciente. Então, existem vários produtos à base de canabinoides. Existem produtos que têm praticamente a planta inteira, né, que é o full spectrum. Tem produtos que têm sem o THC, que é CBD isolado. Tem produtos que têm o full spectrum, no caso o broad spectrum, que não tem o THC, mas tem todos os outros compostos da planta. Então, através da anamnese, da história clínica desse paciente, ele vai conseguir saber qual é o melhor produto para esse paciente. E assim, hoje o produto que vende na farmácia no Brasil é o CBD isolado, ele é puro. Então, às vezes, nem todos os pacientes têm indicação para o tratamento com CBD isolado. Se caso ele tiver indicação e o médico quiser prescrever esse produto brasileiro, ele vai fazer uma receita azul controlada, aquela receita de benzodiazepínicos que as pessoas tomam, uma azulzinha controlada, tá? Vai prescrever essa receita, o paciente vai chegar na farmácia e vai comprar o tratamento para 2 meses, ok? Tá muito simples assim, é só pegar a receitinha, ir na farmácia e comprar. Então, Brasil sem THC. Brasil sem THC. Ainda não tem com THC, porque assim, na verdade, tem várias empresas querendo fazer a produção aqui, porque o que hoje é autorizado? Não é autorizado plantio, mas é autorizado importar a matéria-prima para poder produzir o produto aqui no Brasil, ok? Certo. Então, tem para poder, no fim das contas, é uma forma de baratear o processo, só que eu não estou vendo que barateou muito, né? Mas as empresas, elas estão tentando conseguir a liberação junto à Anvisa para poder fazer essa produção. Só que eles pediram tanta coisa, que nem fora do Brasil eles pediram tanta coisa, entendeu? Igual então, para quem precisa um pouquinho de THC, então, tem que ser importação. Importação. Aí tem vários produtos. Tem com THC em baixa dose, tem com THC em uma dose mais alta, tem 1 para 1, enfim, tem de tudo. E qual que é o caminho para fazer a importação? Isso. Então, o médico vai fazer uma prescrição de um produto específico que ele vai escolher de acordo com a patologia do paciente, se tem mais THC, menos THC, enfim. O que ele achar que é melhor para o paciente. O paciente vai dar entrada na Anvisa pelo site do governo federal, tá? E ali, mais ou menos, dentro de 7 a 10 dias, o paciente recebe por e-mail uma autorização à importação da Anvisa. E com essa autorização à importação que a Anvisa libera, ele consegue efetuar a compra desse produto. E aí ele vai entrar em contato com essa empresa, né, que fornece esse produto. Normalmente as empresas já entram em contato, porque elas têm todo esse acesso. Elas, às vezes, até facilitam para o paciente manda a receita, elas dão a entrada, fazem todo esse processo para o paciente.
e ela efetua a compra. E aí, em torno de aproximadamente 5 a 7 dias, o produto chega em casa. Então, tá muito rápido, em torno de 15 dias, mais ou menos, o paciente já teve a liberação da Anvisa e já está com o produto em casa. Antes, demorava 70 dias, 90 dias. Teve paciente meu que ficou esperando 4 meses para poder conseguir a autorização da Anvisa, gente. Isso é um absurdo. Então, Entendeu? quer dizer que a automedicação, fazer uso por conta própria, não vai conseguir de jeito nenhum, a não ser que for das formas ilícitas, né? Exatamente, alta medicação. E outra coisa que é importante, a automedicação, assim, ela pode ter os efeitos colaterais do tratamento, dessas interações medicamentosas, conforme eu falei para você, né? Às vezes não está funcionando direito, às vezes o paciente pode, por exemplo, ser um paciente que tem pânico, que tem esquizofrenia, ele não tem indicação para uso de THC, então pode piorar o quadro desse paciente. Entendeu? Então, é muito importante que tenha uma assessoria, um acompanhamento médico, porque começa sempre com uma dose mais baixa e vai ajustando a dose. Porque cada um tem um sistema endocannabinoide diferente, então cada um tem uma dose específica. É uma medicina personalizada. Não tem como você pegar e dar a mesma dose para todo mundo, entendeu? Às vezes um se dá bem com uma dose de 100 miligramas por dia, o outro com 50, o outro com 30, entendeu? Então, é preciso esse acompanhamento com o médico para entender a história clínica e saber a indicação específica. Então, a automedicação, eu não vejo como sendo uma boa solução, uma boa saída. Agora a gente saiu da televisão, a gente só está nas redes sociais, aqui no Facebook, a gente pode ficar um pouquinho mais à vontade. O caso da Daisy, por exemplo, lá, se ela fizer uso recreativo, ela já consegue corrigir o problema dela da artrose, lá da artrose? Então, é complicado, porque assim, te dizer, porque existem cepas diferentes, né? Existem a história clínica dela, existe como é que ela vai utilizar. Pode ser que ela se dê bem, pode ser que não se dê tão bem, entendeu? Porque a gente não sabe a procedência também do produto que ela vai... Você tá entendendo? Então, assim, é um monte de questões que a gente não tem como dizer. Mas quando a gente fala de produtos que a gente sabe tem um controle de qualidade, tem certificado de análise, a gente sabe o que tem ali. Então, a gente sabe exatamente o que está dando para esse paciente, entendeu? Então, e a faixa de preço? A gente já sabe as respostas que a gente pode esperar. A faixa de preço, doutora, do nacional, aquele que só tem o CBD, e do importado, que aí a variação é bem maior. Tem uma faixa de preço, mais ou menos? Tem. Olha, o que está no Brasil hoje está 2.500, mais ou menos, e acho que está sendo vendido com promoção por 2.200 e alguma coisa. Acho que isso para um mês, mais ou menos, de tratamento? Depende da dosagem, é isso que eu tô te falando. É um frasquinho que vem 30 ml, se eu não me engano, acho que é 30 ml, com 200 miligramas de CBD por ml. É isso mesmo, são 6.000 miligramas. É quantidade pequena. Então, tem paciente que às vezes pode fazer tratamento por 2 meses, por 3. Tem paciente que vai usar em 1 mês, tem paciente que vai usar em 15 dias. A gente não tem como dizer, porque cada um tem uma dosagem diferente. Importados, você consegue por R$500, 600, 700, 1.000, 2.000, depende do produto. Depende do perfil, depende da concentração que vai ter aquilo dali, depende da marca, é muito relativo. Mas, resumidamente, acho que ainda é melhor importar. Quê? Oi, repete? Resumidamente, assim, a grosso modo, se fizer uma análise global, assim, é melhor importar ainda. Por quê? Né? Se você for ver, tem essa diferença de preço, tem a diferença de produto, de controle de qualidade, porque esse daqui é CBD isolado, então lá fora você acha o Broad Spectrum, que é o CBD com todos os outros canabinoides, né, e os terpenos, e os flavonoides, tirando o THC, se a pessoa quiser o isolado, então eu acho que vale muito mais a pena. O Full Spectrum, ele interage, tem o efeito comitiva, né, que é o efeito entourage, então a resposta é muito maior no nosso corpo, né? E usa uma dosagem menor para quando a gente está falando de um broad spectrum do que um CBD isolado. Então, assim, e tem essa questão do preço, é muito relativo. E se a pessoa tem muita dificuldade, gente, entra na justiça. Tem vários advogados aí que estão ajudando, entendeu? Você consegue gratuidade, o governo paga 1 ano de tratamento
Você recebe na sua casa os produtos. Essa era a minha próxima pergunta. Quem não tem condições, e de que maneira que consegue, doutora? Primeiro ir no médico, né? Primeiro a prescrição. Sempre precisa ir no médico porque precisa da prescrição, tá? E o acompanhamento. O médico precisa acompanhar para ajustar essa dose desse paciente, saber qual que é o melhor. Eu digo assim, que quando a gente está falando de tratamento com cannabis medicinal, o médico, ele casa com esse paciente, porque ele tem que achar a dose desse paciente, sentir como é que ele está funcionando. Então, é um acompanhamento bem frequente, né? Tipo, a cada semana, a cada 15 dias, depois a cada mês, né? A cada 2 meses, até conseguir chegar no nível ideal desse paciente. Agora, se o paciente não tem várias maneiras. Ele vai na defensoria pública, tá? Entra com um advogado gratuito do Estado e ali ele consegue o processo, enfim, fazer todo esse processo de judicialização sem pagar R$1, tá? Porque o próprio o defensor público vai defender ele, vai defender a causa dele e ele tem direito. Outra, a família paga um advogado, tá? Que entra com o processo na justiça e também, no caso, ganha causa. Ou a outra situação, tem plano de saúde. O plano de saúde é obrigado a pagar o tratamento. Então, entra com um advogado, pega um advogado, entra contra o plano de saúde. Eu tenho vários pacientes que conseguiram tratamento pelo plano de saúde. O plano de saúde está pagando. Para insônia, por exemplo, é um santo remédio para quem tem dificuldade para dormir? É excelente remédio. Por quê? Porque ele ajuda... A gente tem várias fases do sono, né? São ciclos. A gente faz vários ciclos à noite. Cada ciclo tem várias fases, incluindo a que é o sono profundo, tá? Que a gente chama de sono REM. E é nesse sono que a gente consegue realmente descansar, produzir vários hormônios, fazer todo o processo de memorização que aconteceu ao longo do dia. E a cannabis tem vários estudos, né, e artigos comprovando que ela ajuda a induzir a chegar nesse sono profundo, que é nesse sono REM, entendeu? Que é o sono reparador. Se a pessoa não consegue ter esse sono reparador, ela acorda cansada no dia seguinte, o dia dela não rende, ela tem dificuldade de memória, de concentração, tá? Além de ser um excelente ansiolítico. O CBD, ele tem afinidade por receptores de serotonina. Então, tem um estudo que comprova que pacientes que utilizaram o CBD por, acho que foram 12 semanas, eles aumentaram 52 pontos de nível de serotonina no exame deles. Então, existe uma neuromodulação. Ele modula os nossos neurotransmissores, fazendo esse equilíbrio. O que está embaixo, ele, vamos dizer assim, ele aumenta, né? O que está falando demais, ele faz com que converse menos. Então, ele faz essa neuromodulação. Então, é um excelente ansiolítico, além de induzir nesse estado de sono profundo. É maravilhoso, né? Eu não posso falar. É suspeita em dizer, mas realmente não é só por você, né? Qualquer pesquisa no Google, a gente já encontra facilmente que realmente há muitos benefícios. Doutora, para a gente encerrar, minha curiosidade agora, e você faz uso da cannabis ou de forma medicinal ou recreativa? Faço uso de forma medicinal, porque eu tenho uma sensibilidade alimentar, né? Inflamação intestinal, desbiose. Então, eu não podia me alimentar com várias coisas, enfim. Eu estava um tempo atrás também, tive essa questão de depressão e de ansiedade, né? E, em função disso, eu utilizei a cannabis, eu utilizo todos os dias, né? Porque estava tendo insônia, estava sendo alteração de humor, né? E aí, assim, eu entro com o tratamento tanto da parte da medicina integrativa, que ajuda a fazer essa modulação dos neurotransmissores, diminuir essa parte de inflamação, como a cannabis para repor o meu sistema endocannabinoide, conforme eu falei para vocês. Então, eu utilizo antes de dormir, tenho um sono maravilhoso, acordo super disposta, questão de sensibilidade alimentar, inflamação, praticamente não tem nada. Tá tudo bem. Poxa vida, acho que a nossa primeira-dama, a Ana Carolina, ela vai gostar de saber dessa notícia, porque você falou que tem um problema intestinal aí, né? Ela tem também uma doença autoimune que está relacionada ao intestino e à alimentação.
Agora eu não me recordo o nome propriamente dito da doença. É síndrome do intestino irritável? O que ela tem? É nessa linha aí, mas tem um nome da doença. Depois eu vou pedir para ela assistir a nossa entrevista, e aí eu peço para ela entrar em contato com você, dou o seu WhatsApp para ela. Acredito que ela vai gostar dessa notícia e dos benefícios da cannabis com uso medicinal aí para ela também. É maravilhoso. Doutora, muito obrigado, então, pela sua entrevista. Um prazer te conhecer, uma simpatia de pessoa, rica em conhecimento, muito esclarecedora. Acho que foi muito produtivo para a televisão e para as redes sociais. Eu acho que muita gente gostou da nossa live de hoje. Então, fica aqui minha gratidão e prazer enorme te conhecer, uma simpatia de pessoa. Prazer é todo meu. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu fico muito feliz de poder estar aqui. Eu quero realmente que as pessoas tenham esse conhecimento. Quanto mais pessoas conhecerem e souberem sobre o tratamento, mais a gente pode ajudar as pessoas a terem uma vida mais digna, a terem qualidade de vida, a terem bem-estar, a melhorar a questão das relações das famílias, porque você vê um filho que tinha epilepsia, que tinha fazia várias crises convulsivas, não ter mais, poder abraçar a mãe, poder beijar, poder sair para a rua, não está sentindo mais dor, não tem mais enxaqueca. Então, gente, isso não tem preço. Então, assim, quanto mais eu puder contribuir para poder ajudar, porque essa informação chegue a maior quantidade de pessoas possíveis, mais eu vou estar fazendo o meu propósito, que é esse mesmo, realizando. Então, super te agradeço. Você também é um poço de simpatia. Adorei te conhecer. Estou super à disposição para o que precisar, tá bom? Muito obrigada por tudo. Obrigada a vocês que estiveram aí com a gente também. Sintam-se à vontade para virem aqui no nosso centro de referência conhecer, para tirarem suas dúvidas, para participarem do nosso grupo de WhatsApp, para me seguirem nas redes sociais, porque realmente eu estou trazendo bastante conteúdo. Então, muito obrigada, gente, pelo tempo de vocês. Imagina, obrigado então, doutora. Obrigada. Um beijo para você e um beijo para vocês que nos assistiram também. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima live. Valeu, beijo, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.